Bom dia ou boa tarde, já não sei nem mais que horas são. Peço desculpa a vocês, porque eu estou um pouco resfriada, pode ser que eu precise pausar em algum momento, mas na minha fala eu vou trazer para vocês um pouco da perspectiva clínica real, né? Aqui eu imagino que nós estamos entre profissionais de saúde. A gente tem, sim, um entrave social, político, histórico do uso da cannabis no contexto clínico. E a intenção é falar um pouco para vocês sobre a acessibilidade. Eu tenho uma frase que eu tenho como um legado para a minha vida, e vocês vão entender o sentido dela, de que o ideal ele nem sempre é real. Infelizmente, a gente tem algumas regras que a gente precisa seguir, e o meu principal objetivo é trazer alternativas, trazer possibilidades para que vocês possam ter o conhecimento do sistema endocannabinoide e conseguir trazer essa aplicação para o contexto clínico, visto que no Brasil, o profissional que tem poder ilimitado de prescrição de cannabis medicinal, maconha, é o médico. Algumas profissões de saúde, junto aos seus conselhos profissionais, lutam para ter essa fatia do bolo dentro das suas especializações, das suas áreas técnicas, porém, nós, naturólogos, não temos conselho. Nós não temos, né, um órgão que briga por essa regulamentação. E, no Brasil, né, o guarda-chuva do que manda quem pode, obedece quem tem juízo, é a Anvisa, e a gente tem algumas regras que a gente precisa seguir. Tá? No QR Code, vocês encontram o meu currículo Lattes, né? A gente tem uma formação profissional bem extensa, né? Eu acho que o objetivo não é falar sobre mim, mas se vocês quiserem acompanhar um pouco do meu trabalho, também tem um QR Code nas redes sociais. Hoje eu sou especialista em pele, eu trato muitas disfunções de pele, trazendo esse contexto da naturologia, mas o que me fez estudar a cannabis medicinal foi uma necessidade familiar. Meu pai luta há 14 anos contra o câncer. Há 2 anos eu estive no Combranato falando sobre acessibilidade e o uso da cannabis para, né, os profissionais de saúde. E hoje eu tenho a grande felicidade de dizer para vocês que 2 anos se passaram, alguns contextos terapêuticos de acessibilidade clínica mudaram. Meu pai segue vivo, bem, vivendo aí e tendo bem-estar, qualidade de vida, graças a essa planta. Tá? Opa! Bom, onde nós estamos, né, dentro do contexto social? Apesar da gente ter um estigma histórico do uso da maconha, da cannabis, né, chamem como quiser, a gente tem, em média, 430 mil pacientes usando medicamentos com os canabinoides na composição hoje. Sejam eles, né, alopáticos, onde você tem o princípio ativo isolado, transformado numa forma farmacêutica, ou até mesmo o extrato oleoso, full spectrum, onde os canabinoides eles são preservados, né? A gente pode dizer que tivemos uma média de 130% de aumento do uso dos canabinoides em 1 ano. Ou seja, a gente teve um crescimento absurdo relacionado ao uso, né, e ao tratamento com cannabis. Recentemente, né, a gente teve a aprovação, não podemos falar em acessibilidade, porque a quantidade de medicamento disponível no SUS não atendem todas as pessoas que têm a necessidade do uso do fármaco, porém, a gente já tem, né, mudanças no cenário social relacionado a isso. Tá? Como o Derek bem explanou, infelizmente, o medicamento ele ainda vem via importação, o que aumenta os custos do tratamento, o que torna a cannabis medicinal, né, elitista e inacessível para muitos pacientes, infelizmente. Tá? Recentemente foi aberta uma consulta pública junto à Anvisa para a gente ter novas formas de administração, novas formas farmacêuticas, né? Por exemplo, o uso do CBD, que tem bioafinidade com os receptores CB2, que estão abundantemente na pele, a gente pode usar
esse extrato para transformar em uma pomada para dor, para cicatrização de escaras de decúbito, para a gente poder ter uma pomada que vai ajudar um paciente que tem psoríase, que tem dermatite de contato, e a gente consegue ter um tratamento direcionado. A gente sabe que o Full Spectrum ele é o melhor quando a gente está falando de uma abordagem integrativa, mas alguns receptores vão ter mais afinidade, que é o caso do CBD, correlacionando com o bom funcionamento da pele. Tá? Hoje, o médico ele é o principal prescritor, mas a gente já tem as classes, como eu bem citei para vocês. Tá? Como é que se dá hoje o tratamento, falando de uma perspectiva socialmente aceita, né, vamos dizer assim? O paciente que é leigo, ele se abre para essa possibilidade. Como ele consegue fazer o tratamento, né, usando os canabinoides? Eu quero deixar claro para vocês que todas as marcas que estão sendo ilustradas na minha apresentação não têm critério de conflito de interesse. Na verdade, elas estão aqui para ilustrar o processo. Tá? Então, o paciente ele passa por uma consulta médica, né, e é feita uma autorização da Anvisa para que seja feita essa importação. Quando a gente está falando principalmente das associações que dão suporte ao paciente, pode ser necessário, de acordo com a região do Brasil, que o paciente precise de um habeas corpus preventivo, porque dependendo da forma que ele fizer uso da cannabis, né, como tratamento, por exemplo, o paciente ele pode escolher não usar o óleo, ou usar um medicamento e um comprimido, um gummy, né, que hoje a gente já tem essa possibilidade. Mas ele pode portar a flor. Ele precisa de documentos que comprovem que ele não faça uso recreativo, e sim um uso para questões de saúde. Tá? Os trâmites para importação, né, então, hoje a gente já tem empresa no Brasil que facilita esse processo para o paciente. Há uma média de 3, 4 anos atrás, a média mensal de tratamento com cannabis via importação para o paciente girava em torno de 4, 5 mil reais por mês. E só por aí você já tem, em média, de que é impraticável, né, uma população que muitas vezes sobrevive com um salário mínimo, ter condições de pagar esse tipo de tratamento. Né? O médico ele também pode fazer a receita para manipulação. Então, hoje a gente já tem farmácias de manipulação especializadas em transformar os canabinoides em formas farmacêuticas diferentes. Gummies, cápsulas, o óleo em diferentes concentrações dos canabinoides, né? A gente sabe que esse não é o cenário ideal, levando em consideração o fitoterápico, porém, é o que a gente já tem de acessibilidade no mercado. Tá? O acompanhamento médico, como foi dito, ele acontece geralmente a cada 3 meses, né? Que dependendo de quanto o paciente investe para o tratamento, o paciente não volta. Né? A gente tem uma baixa adesão dos pacientes, justamente por falta dessa relação de interagência, como já foi citado. Mas, hoje, um dos diferenciais, né, é o cartão de identificação do paciente, onde, muitas vezes, a gente vai ter um documento que possa facilitar, né, o vídeo que vocês estão vendo subir ali, é uma plataforma virtual que é acessível através do QR Code. Então, por exemplo, se numa blitz policial, o policial ele tentar saber o que está acontecendo, né? Através desse QR Code, você vai ter ali o documento de autorização da Anvisa, que é individual para cada paciente, as relações de consulta, receita médica e, inclusive, se for necessário, de acordo com o perfil do paciente, o habeas corpus também. Tá? Olha, tenho 5 minutos e o passador de slide não me ajuda. E aí, o que a gente precisa pensar em possibilidades? Em função dos profissionais de saúde que não têm liberação legal para fazer a prescrição dentro da clínica, vem se estudando muito extratos vegetais que possuem ação CBD-like. O que isso quer dizer? Eles modulam o sistema
endocannabinoide, por vias semelhantes, ou ativando ou inibindo os receptores, ou até mesmo as enzimas que estão envolvidas na sua degradação. Tá? Então, a gente tem aí um extrato que geralmente é de origem vegetal, porém, por não ser da cannabis, a gente tem uma liberação legal para trabalhar. Então, os profissionais de saúde têm mais liberdade com relação a isso, né? Hoje, a gente já tem os extratos que são de origem biotecnológica, ou seja, para tratamentos de pele, eles estão nanoencapsulados, nanoestabilizados para chegar na derme, chegar no tecido subcutâneo, chegar na musculatura, né? Para a gente ter uma maior efetividade do tratamento, né? Então, eles vão ter uma ação biomimética, porém, não vão ter uma ação psicoativa, que é o que faz com que o tratamento seja mais socialmente aceito, tá? Então, eu vou deixar para vocês algumas opções. Infelizmente, a gente não vai ter tempo, né, de aprofundar nelas. A gente tem alguns extratos que, inclusive, são possíveis de serem ingeridos, né, como o wasabi gene, que é feito do wasabi mesmo, que a gente usa para temperar nossas comidas orientais, né? Mas o maior destaque que eu quero trazer para vocês é o óleo de copaíba, né? Os estudos têm mostrado que o óleo de copaíba ele atua nessa modulação, né, trazendo resultados muito importantes, né, inibindo as enzimas que são degradantes dos canabinoides no nosso organismo, porque o beta-cariofileno atua nos receptores CB2 também, tá? Falando de alguns fitoterápicos, né, a gente tem crescendo como uma erva daninha no Brasil, a marihuanila, também conhecida como erva rubin, né? Ela tem uma capacidade psicoativa leve, ela atua nos receptores canabinoides também por essa propriedade relaxante, porém, ela tem uma assinatura, né, que diferencia da planta, mas ela tem esse nome justamente porque nas populações mais, vamos dizer assim, tradicionais no Brasil, essa planta ela era fumada também quando não se tinha acesso, né, à cannabis, tá? A gente também consegue encontrar propriedades moduladoras do sistema endocannabinoide em fitoterápicos como a equinácea, a trema micranta, né, que está em estudo, e os estudos ainda não são conclusivos, mas os óleos essenciais, eles são carreadores, né, e potencializadores do tratamento canabinoide. E o que eu quero mostrar para vocês, meu Deus, esse tempo mata a gente, né? Eu vou vir até aqui só para sinalizar. Gente, professora, eu falo, né? CB2 presente abundantemente na pele. Quem trabalha com terapias manuais, massagem, né? Usa o conhecimento de óleos essenciais da massoterapia para fazer a modulação do sistema endocannabinoide. Pense em somar o óleo de copaíba numa base vegetal de semente de maracujá, por exemplo, que é anti-inflamatória, numa massagem que vai fazer modulação do sistema endocannabinoide. Eu fico até arrepiada, porque é a forma mais interessante que a gente tem de usar o sistema endocannabinoide ao nosso favor, né? Eu sei que a gente está num painel falando sobre a cannabis, mas enquanto ela não é acessível, né, das formas legais para todos os profissionais de saúde, o que te impede de trabalhar com o sistema endocannabinoide? A cannabis é um recurso. Se você entende como o sistema endocannabinoide funciona, o recurso ele pode ter diferentes caminhos, até que a gente tenha, porque a gente espera que sim, né, a legalidade para poder prescrever, tá? Cosméticos que têm extratos vegetais CBD-like na composição. Mas olha o grau do preconceito na sociedade. Lola Cosméticos, produtos para cabelo, né? E a On Cosmetics, né, que trabalha com cosméticos orgânicos, tinham na sua descrição de rótulo o termo CBD-like. E as pessoas não compravam porque achavam que tinha maconha dentro do produto.
eles tiveram que mudar o ativo e escrever óleo de copaíba e semente de maracujá, por uma questão de preconceito histórico. Então, assim, é bom, é maravilhoso, mas a gente ainda tem algumas cortinas para abrir. E não é na base da força. A gente tem que encontrar empatia nesse sistema para tornar o tratamento acessível para o paciente também. Tá? E o naturólogo, o que a gente pode fazer? Ou o naturopata? Então, é imprescindível o conhecimento do sistema endocannabinoide. Se você só quer prescrever a maconha por prescrever, você está atuando como um médico alopata cartesiano limitado. Você precisa fazer a prescrição de acordo com a abordagem integrativa. E aí, se você vai usar o floral, se você vai usar frequencial, quântico, a abordagem é que vai fazer toda a diferença. Tá? Porque o que vai, de fato, modular o sistema endocannabinoide é transformação de hábitos. Se o paciente não dorme, se ele não come direito, se ele não bebe água, se ele não faz atividade física, coitada da cannabis no organismo para poder ajudar a regular tudo isso. Né? Não transformar a cannabis em mais um recurso resolutivo. A gente precisa buscar a causa da disfunção, que é o lema da naturologia, né, quando a gente fala. Compreender o mecanismo de atuação dos ativos, CBD-like e também dos canabinoides, porque a gente pode e deve dar suporte ao paciente, porém, a gente precisa entender que alguns canabinoides fazem, sim, interação medicamentosa, principalmente com psicotrópicos, corticoides, anti-inflamatórios, e a gente precisa dar suporte ao paciente no ajuste dessas doses. Tá? E a gente pode fazer cursos de especialização. Né? O MoveRecan, que é um curso gratuito, extensivo, imersivo, vocês conseguem acessar as aulas pelo YouTube. Inclusive, já fiz 2 turmas de formação com eles. É um curso que vale a pena você indicar para os seus interagentes. Pega uma aula só para aquele paciente que é preconceituoso, pede para ele assistir, para abrir possibilidades. E para encerrar minha fala, tipo assim, ela está assim, esgotar o tempo! Né? Para encerrar a minha fala, né, até porque essa é uma bandeira que fez toda a diferença na minha casa. Eu tinha preconceito de falar que maconha? Meu Deus! E hoje eu falo, se eu precisar gastar meu réu primário para trazer bem-estar e qualidade de vida para minha família, eu vou gastar. Certo? Obrigada. E, gente, cannabis sativa, independente do gênero, né, independente da espécie, da variação botânica, a gente está falando de uma planta. Era só isso que eu queria dizer.